Após o divórcio dos meus pais, quando eu tinha 5 anos, meu pai e eu nos mudamos para uma cidade chamada Southbury, em Connecticut. Meu pai trabalhava em um posto Shell, e assim que fiquei velho o suficiente para andar de bicicleta sozinho, comecei a visitá-lo enquanto ele trabalhava, especialmente depois da escola durante o verão. Certo dia, enquanto visitava meu pai, vi um garoto magricela e de aparência estranha entrar no posto Shell. Notei que ele colocou um dos lanches da prateleira no bolso. Puxei a manga do meu pai e apontei para o garoto. Meu pai foi confrontá-lo e, ao encontrar a mercadoria roubada com ele, pediu que o garoto saísse. Ele saiu da loja gritando palavrões. Mais tarde, descobrimos que o garoto era Adam Lanza, que viria a cometer o massacre na escola de Sandy Hook em 2012. Avançando para dezembro de 2007, eu estava com minha mãe em Baltimore, quando conheci o novo namorado dela. Minha mãe precisava de uma babá de última hora, porque ela e o namorado queriam sair. Ela encontrou um cara chamado Nick, que era parente de um amigo. Apesar de ele ser um pouco esquisito, nos demos bem. Jogamos Star Wars no PS2 e assistimos alguns filmes classificados para adultos. Eu gostei dele e estaria disposto a ser cuidado por ele novamente. Mas antes que isso acontecesse, Nick matou ambos os seus pais e 2 irmãos mais novos em fevereiro de 2008, antes de esconder a arma e tentar encobrir os assassinatos. Seu nome completo é Nicholas Wagoner Browning. Avançando novamente para 2014, meu padrasto estava no militar e foi transferido para uma base na Carolina do Sul. Eu era um adolescente mal-humorado na época e realmente não me importava muito em estar perto de outras pessoas e odiava absolutamente estar preso em uma base militar. Passei muito tempo online em salas de bate-papo e distribuí minhas informações pessoais de forma bastante irresponsável. Um dia, recebi uma mensagem de e-mail com um número para ligar. Tolamente, liguei, e o cara que atendeu disse que se chamava Dylan. Comecei a sair com ele e alguns de seus amigos, até perceber que todos eles eram racistas e estavam tentando me recrutar para o seu culto neonazi. Eu interrompi a comunicação com eles. Dylan Roof foi adiante e matou 9 pessoas 1 ano depois numa igreja em Charleston. Sei que tudo isso soa como coincidências impossíveis, mas juro que todas essas contas são verdadeiras. Isso me deixa nervoso sempre que conheço pessoas novas, porque me pergunto se elas se tornarão os próximos assassinos em massa da nação. Isso aconteceu durante o meu 3º ano da faculdade. Para dar contexto, sou uma mulher de 22 anos. Estava indo da minha cidade natal, nos subúrbios de Chicago, até a Universidade do Missouri, o que dá mais ou menos 6 horas de viagem. Eu fazia esse percurso a cada 4 ou 6 semanas para ver minha família e meu namorado, que morava longe. Existiam basicamente 2 caminhos até a cidade onde ficava a minha universidade. Seguir pelo sistema de rodovias através do centro de Illinois até St. Louis, ou pegar estradas secundárias após passar por Springfield, em Illinois, e voltar para a rodovia cerca de 30 minutos antes de chegar à faculdade. Geralmente, eu preferia as estradas secundárias, porque as constantes mudanças de limite de velocidade e as pequenas cidades pelas quais eu passava me mantinham mais alerta. Mas, dessa vez, optei pela rodovia o tempo todo, já que havia previsão de mau tempo. Lá estava eu na minha própria bolha, ouvindo um podcast de crimes reais atrás do outro, quando, a cerca de 1 hora do meu destino, o trânsito parou completamente. Ótimo, pensei, já que estava completamente escuro, e sendo domingo à noite, eu só queria chegar em casa para dormir bem antes das aulas de segunda-feira. Depois de um tempo, vi veículos de emergência passando pelo acostamento, o que indicava algum tipo de acidente à frente. Após uma eternidade, o trânsito começou a se mover lentamente e, finalmente, fluiu normalmente após passarmos pelo local do acidente. É aí que as coisas começaram a ficar estranhas.
Confesso que gosto de dirigir um pouco acima do limite de velocidade na rodovia, especialmente nesse trajeto. Qual universitário não gosta? Estava na faixa da direita, mantendo uma distância segura do carro à minha frente, quando notei alguém colado na minha traseira. Sério? Murmurei alto. O trânsito já tinha se dispersado e a pessoa poderia facilmente me ultrapassar pela esquerda. De repente, o carro começou a piscar os faróis e a buzinar. Fiquei extremamente confusa. Desliguei o podcast e fiquei de olho no retrovisor. A pessoa continuou piscando os faróis, quase me cegando na escuridão. Droga! Exclamei, acelerando para a faixa da esquerda e desviando de alguns carros, tentando escapar do problema que aquela pessoa tinha. Sendo uma jovem nos meus 20 e poucos anos, comecei a sentir um mal-estar no estômago. Já tinha ouvido o suficiente sobre crimes reais e histórias de horror para ficar na medida certa de paranoica. Recentemente, li nas redes sociais sobre garotas da minha universidade que tinham encontrado traficantes de pessoas na minha cidade e na rodovia que a atravessa. Um dos jornais da cidade até publicou uma série de reportagens sobre vários anéis de tráfico sexual e humano que utilizavam essa rodovia para capturar vítimas, já que ela atravessa praticamente o país inteiro. Tirei esses pensamentos perturbadores da cabeça e continuei dirigindo a uns 140 km por hora, na faixa da direita, a não ser que precisasse ultrapassar alguém. O carro continuou me seguindo, piscando os faróis e nunca se afastando mais que alguns carros de distância. Finalmente, peguei a saída para minha universidade e olhei para trás. O carro ainda estava lá. Parecia que essa pessoa queria que eu parasse. Há algo de errado com meu carro que eu não estou vendo? Perguntei a mim mesma silenciosamente. De jeito nenhum eu pararia no acostamento de uma rodovia no meio de uma noite escura e chuvosa. Era exatamente assim que lendas urbanas ou filmes de terror adolescente começam. Nesse ponto, não sabia o que fazer. Olhando para trás, deveria ter ido direto para a delegacia local, mas estava tão assustada e confusa que nem consegui pensar direito. Tentei me lembrar da última hora ou mais da minha viagem. Será que eu tinha fechado alguém? Acho que não. Não lembro de ter feito nada para irritar tanto os motoristas ao meu redor. Sou uma motorista relativamente boa e costumo me manter na estrada, não me envolvendo em brigas de trânsito ou qualquer coisa do tipo. Então, sem pensar direito, comecei a dirigir para o meu apartamento. O carro continuou me seguindo, ainda piscando os faróis de vez em quando, mas sem mais buzinar. Continuou colado na minha traseira, e foi então que comecei a entrar em pânico. E se eles me seguirem até em casa, o que eu deveria fazer? Chamar a polícia e mandá-los numa caçada louca atrás de mim e desse carro enquanto eu dirigia pela cidade. Ao me aproximar de outra pequena saída de uma rodovia local para uma rua menor que passava pelo campus e ia em direção ao meu apartamento, tive uma ideia. À medida que me aproximava da minha saída, não fui para a faixa mais à direita. No último segundo, virei o volante bruscamente e passei pelo acostamento de cascalho, tão perto da grama que quase saí da estrada. Ao descer a rampa de saída, olhei para o viaduto. O carro tinha parado abruptamente e estava buzinando freneticamente. Chorei pelo resto do caminho para casa, ligando para o meu namorado e explicando o que tinha acontecido. Nunca consegui ver bem o carro para anotar a placa, ou mesmo dar uma boa descrição do veículo. Então, nunca relatei o incidente à polícia. Não faço ideia do que estava acontecendo naquela noite. Minha melhor suposição é que, quem quer que fosse essa pessoa, me viu quando o trânsito parou na rodovia, esperando que os veículos de emergência liberassem a cena. É muito claro pelos adesivos no meu carro, um com o nome da minha universidade e outro que diz Mãe de Cachorro, e era provável que eu fosse uma universitária. Tudo o que essa pessoa precisava era acabar ao meu lado para ver que eu era uma mulher dirigindo sozinha na rodovia no meio da noite e ter as intenções erradas.
Esta história aconteceu na minha infância, então vou compartilhar os eventos que consigo me lembrar. São mais fragmentos de memórias. Algumas coisas lembro claramente e outras são vagas, mas farei o meu melhor para juntar tudo sem me desviar do assunto. Tenho 2 irmãs. Sou o filho do meio. Elas também se lembram de boa parte disso. Isso ocorreu em meados de 2003, e eu tinha 5 anos na época. Minhas 2 irmãs tinham aproximadamente 4 e 7 anos. Meus pais contrataram uma babá. O nome dela era Julie, e ela havia sido amiga da minha mãe no ensino médio. Ela chegou a morar conosco por um tempo. O que mais me lembro dela é que era muito alta, magra e tinha cabelos loiros escuros sempre presos. Na época, morávamos em um conjunto habitacional chamado Oats Creek. Julie cuidava de nós enquanto meus pais trabalhavam. Ela até começou a namorar um colega de trabalho do meu pai, o que gerou algumas piadas no trabalho dele sobre ele ser um cafetão. Basicamente, ela se tornou uma amiga da família. Não muito depois, Julie começou a mudar. Ficou muito impaciente e grosseira, chegando a ser abusiva conosco, mirando principalmente nas minhas irmãs. Minha irmã mais velha uma vez me disse que acha que Julie tentou matá-la. Aparentemente, ela fez algo que irritou Julie, e em resposta pegou uma garrafa com um líquido verde dentro e tentou forçá-la a beber. Ela não sabia o que era aquela substância e não conseguiu entrar em muitos detalhes sobre o incidente. Julie se tornava violenta fisicamente conosco pelos motivos mais fúteis, como derrubar algo sem querer ou entornar uma bebida. Éramos apenas crianças. Ela só fazia isso quando meus pais estavam no trabalho. Eles não tinham ideia de que ela era uma lunática, até que nosso gato de família a atacou. Julie fechou a porta com a mão da minha irmã mais nova, ainda na moldura. Foi um acidente, ou pelo menos eu acho que foi. Isso, claro, machucou minha irmã e começou a chorar de dor. Foi então que nosso gato pulou na perna de Julie e se agarrou com as garras traseiras, mordendo e batendo nela com a cauda arrepiada, bufando e tudo mais. Basicamente, ele a atacou. Meus pais ficaram surpresos, já que nosso gato nem mesmo machucaria uma mosca. Foi por volta dessa época que começaram a suspeitar que Julie não batia bem. Ela continuou a cuidar de nós enquanto meus pais trabalhavam. Aqui, minha memória fica um pouco turva, como se minha mente tentasse bloquear algo. Há um acontecimento que ainda me lembro claramente, mesmo 18 anos depois. No nosso quarto, minha irmã mais velha tinha sua própria cama de solteiro. Eu e minha irmã mais nova compartilhávamos um beliche, e eu dormia na parte de cima. Certo dia, minha irmã mais nova me acordou porque não conseguia dormir. Ela subiu para o beliche de cima e começamos a conversar baixinho. Depois de um tempo, ela disse: "Olha só, consigo me pendurar na beirada sem cair." No entanto, ela escorregou e caiu no chão, começando a gritar e chorar. Foi quando Julie invadiu o quarto, gritando e xingando, e deu uma cintada na minha irmã com um dos cintos do meu pai. Depois, a pegou e a jogou no beliche de baixo, gritando para ela voltar a dormir, e saiu batendo a porta. Julie estava tão enfurecida que nem me viu observando tudo. Fiquei congelado, completamente em choque, sem saber o que fazer. Lembro claramente apenas de uma vez em que Julie me bateu. Como disse antes, ela geralmente mirava nas minhas irmãs. Não me lembro dos detalhes exatos, mas a chamei de louca, e ela me deu um tapa no rosto. Provavelmente porque ela estava nos repreendendo por algo bobo, como de costume. Ela contou aos meus pais, que perguntaram o que ela tinha feito para me provocar. Julie ficou irritada com ele e disse que eu era apenas um moleque desrespeitoso. Não demorou muito para Julie ir embora de vez, se mudando para outro lugar. Quando ela finalmente se foi, eu e minhas irmãs contamos tudo aos nossos pais. Julie nos agrediu várias vezes e gritava conosco constantemente. Meus pais não se lembram muito bem desses eventos, pois suas memórias também não são tão claras, mas tenho certeza de que se sentiram terríveis por termos passado por tudo isso. Nunca mais vimos ou ouvimos falar de Julie. Não sei se meus pais algum dia a confrontaram sobre algo,
mas certamente a cortaram de nossas vidas de vez. Eles nunca acionaram a polícia, pois não havia provas concretas do abuso. Tudo era baseado em relatos. Nem meus pais pegaram Julie no ato. Eu queria que tivessem. Não sei por que minhas irmãs ou eu não dissemos nada antes, como quando Julie não estava por perto. Provavelmente, ela nos ameaçou se fizéssemos isso, e talvez não nos lembremos. Anos depois, descobrimos que Julie foi presa e cumpriu pena, mas nunca soubemos o motivo exato. Às vezes ainda falamos sobre esses eventos, e sei que me lembrarei disso pelo resto da minha vida. Então, sim, essa é a história da minha babá abusiva. Julie, queime no inferno. Cresci durante a década de 1980 numa comunidade muito unida na Geórgia. Quando era criança, eu adorava acampar no meu quintal quase toda sexta-feira à noite. Eu e meu irmão mais novo, Donnie, montávamos uma barraca no nosso quintal e passávamos a noite brincando com nossos J. Joes dentro da tenda. Nosso bairro era agradável, mas a área ao redor era um pouco duvidosa. Veja bem, isso foi no auge da epidemia de crack. E em poucos anos, nossa pequena cidade ficou infestada por viciados e traficantes. Lembro-me de um senhor chamado Sr. Carl, que havia sido piloto na Segunda Guerra Mundial. Ele morava do outro lado da rua de nossa casa. Sua esposa morreu de câncer por volta de 1984, e depois disso, ele se perdeu completamente. 3 anos após a morte de sua esposa, ele ficou viciado em crack e começou a vagar pelas ruas à noite. Não demorou muito para que sua casa fosse retomada pelo banco e o Sr. Carl se tornasse um sem-teto. Eu e Donnie o víamos quase todas as manhãs dormindo num banco na nossa parada de ônibus. Às vezes, ele estava acordado e conversava conosco. Nós conhecíamos o Sr. Carl, então não tínhamos medo dele, e ele nunca tentou nada conosco. Sempre foi muito amigável. Depois de um tempo, Donnie e eu notamos que o Sr. Carl não estava mais por perto. Perguntamos aos nossos pais se sabiam o que poderia ter acontecido com ele, mas eles não tinham ideia. Não consigo me lembrar exatamente quanto tempo passou desde o desaparecimento do Sr. Carl, mas diria que foi pelo menos um mês. Então, numa sexta-feira à noite, eu e meu irmão estávamos no nosso quintal brincando com estes rifles de elástico que nosso pai fez para nós. Eram pedaços de madeira com um clipe de madeira colado no topo e um prego saindo na frente, de modo que você podia esticar um elástico ao redor do prego e prendê-lo no topo. Assim, ao liberar o clipe, o elástico era lançado. Eu e Donnie estávamos atirando em soldadinhos de plástico quando ouvimos algo se mexendo nos arbustos do lado de fora. Isso é a Geórgia. Já espantamos nossa cota de guaxinins e cachorros vira-latas. E com nossas novas armas improvisadas, nos sentimos especialmente corajosos naquela noite. Decidimos não chamar nosso pai e que lidaríamos com o intruso nós mesmos. Assim, saímos da barraca e fomos até o fundo do quintal, onde uma cerca de arame separava nossa propriedade de uma pequena área florestal. Donnie trouxe uma lanterna e estava apontando para a floresta logo além da cerca. Quando chegamos à linha da cerca, uma figura emergiu de trás de uma árvore. Reconheci a jaqueta que a pessoa estava usando. Era uma jaqueta marrom escura, estilo bomber, e vi que a pessoa também usava um daqueles bonés de veterano do exército. Havia apenas uma pessoa que eu conhecia que usava uma jaqueta assim, o Sr. Carl. No entanto, quando olhei melhor para o homem na floresta, ele não parecia realmente ser o Sr. Carl. Ele definitivamente estava usando suas roupas, mas o homem parecia ser jovem demais para ser o Sr. Carl. Não consegui ver bem o rosto do homem. Ele estava olhando para baixo, então a aba do seu boné escondia suas feições. Foi quando notei manchas vermelhas escuras por toda a jaqueta e jeans do homem. Eu e Donnie apenas observamos o homem por cerca de 30 segundos antes de perguntarmos o que ele estava fazendo ali. O homem então abaixou-se e pegou um grande machado que estava aos seus pés. Em seguida começou a vir em direção à cerca. Eu e meu irmão largamos nossas armas de madeira e corremos de volta para casa. Assim que me virei,
Senti algo passar voando perto da minha cabeça. Olhei para o lado e vi o machado girando pelo ar. Ele se chocou contra a tenda, fazendo-a desabar. O resto daquela noite é um borrão para mim. Segundo nosso pai, quando eu e Don entráramos em casa, estávamos absolutamente histéricos. Levou cerca de 1 hora para conseguirem entender a história completa, e naquela hora, o misterioso homem com a jaqueta do Sr. Carl havia sumido. Apenas me lembro dos meus pais conversando com um policial na sala de estar mais tarde naquela noite. Pelo que sei, nunca houve um acompanhamento, e não sei se eles algum dia pegaram o homem ou recuperaram o machado que ele jogou no nosso quintal. Esse incidente pôs um fim definitivo às nossas acampadas de sexta-feira à noite, e nunca descobrimos exatamente o que aconteceu com o Sr. Carl. Não compartilhei essa história com muitas pessoas porque exige que o ouvinte suspenda a descrença. Quando compartilhei minha história no passado, geralmente recebo olhares como se eu sofresse de algum tipo de condição mental ou algo do tipo. Nada poderia estar mais distante da verdade. Eu sei distinguir o certo do errado, especialmente porque trabalho com finanças. Vou direto ao ponto. Em 2007, eu morava nos arredores de Salt Lake City, Utah, numa suburbana tranquila, porém populosa. Morava em uma casa geminada a cerca de 30 minutos de viagem até meu trabalho na cidade. Eu recebia um salário, o que significava que meus horários variavam semana a semana. Eu podia chegar em casa tão cedo quanto meio-dia ou tão tarde quanto 3 da madrugada, dependendo do que estava acontecendo em Wall Street. Lembro-me que isso aconteceu no Dia dos Pais. Depois do trabalho naquele dia, decidi passar algum tempo com meus pais e jantar com eles. Tudo correu bem e cheguei em casa por volta das 9 horas da noite. Ao entrar na minha casa, diretamente à sua frente, havia uma escada que levava a um pequeno corredor, com o quarto principal sendo a primeira porta e o quarto de hóspedes logo ao lado. Minha rotina usual era pegar um lanche na cozinha do térreo antes de subir. Mas como tinha jantado aquela noite, decidi apenas subir, tomar um banho e dormir. A primeira coisa que notei foi que o interruptor de luz no pé da escada não estava funcionando. Imaginei que a lâmpada tivesse queimado e precisava ser trocada, sem grandes preocupações. No entanto, assim que pendurei meu casaco e comecei a subir as escadas, um som baixo e sibilante me parou. O som era perturbador, parecia um leão furioso. Imediatamente olhei para cima. Ainda sinto um frio no estômago ao lembrar do que estava no topo da escada. À noite, a luz de um poste próximo entrava pela janela do andar de cima e fornecia luz suficiente para ver a porta do quarto principal do térreo. A porta estava aberta, mas não foi isso que me arrepiou. No teto, logo acima da porta, havia uma figura escura. Vou descrever o que parecia para mim, sabendo muito bem que a maioria de vocês não vai acreditar. Acreditem, passei anos tentando me convencer de que não vi o que pensei ter visto, mas uma voz interior insiste: não, você viu, pode tentar negar quanto quiser, mas você sabe a verdade. O que vi no teto parecia ser uma pessoa de 4, numa posição quadrúpede. Da minha perspectiva não consegui distinguir muitos detalhes, mas uma coisa que revirou meu estômago foi quando a figura moveu a cabeça e mechas de cabelo longo caíram de sua moldura e balançaram. O medo se tornou esmagador e soltei um grito embaraçoso, recuando. A figura então emitiu um grito gutural e desapareceu do meu campo de visão. Ouvi alguns barulhos surdos seguidos pelo som de uma janela quebrando. Fugi da casa e me refugiei no meu carro, onde liguei para a polícia. Após 10 minutos de respiração ofegante e olhando de um lado para o outro do meu carro trancado, uma viatura da polícia chegou. 2 oficiais se aproximaram do meu carro e eu abaixei a janela e expliquei a situação para eles. Os 2 oficiais entraram na minha casa com as armas em punho. Cerca de 20 minutos depois, eles voltaram. Eles vasculharam toda a casa e, além de uma janela quebrada no corredor, nada parecia estar fora do lugar. Claro, passei pelo processo de dar meu depoimento
e registrar um boletim de ocorrência, mas nada aconteceu depois disso. Disse aos oficiais que vi alguém no topo da minha escada em frente à porta do meu quarto, o que era verdade. Mas omiti a parte de que a pessoa parecia estar rastejando pelo teto como se estivesse possuída. Mudei-me daquela casa para um apartamento mais simples, mais próximo ao meu trabalho, cerca de 2 semanas após aquela noite. Até hoje, não consigo encontrar uma explicação racional para o que aconteceu naquela noite. Não sou o tipo de pessoa que inventa coisas para chamar atenção. Fui atrás de comunidades online, compartilhando suas experiências com criptídeos, alienígenas e outras criaturas desconhecidas que supostamente habitam este planeta. E embora eu defenda totalmente minha história, posso dizer honestamente que essas pessoas têm tempo demais nas mãos. Não quero acabar como um daqueles obsessivos que enlouquecem perseguindo um fantasma. Aceitei o fato de que nunca saberei realmente o que vi no meu teto naquela noite. Só vou colocar minha história lá fora e deixar as pessoas tirarem suas próprias conclusões. Obrigado por ouvir. Vou começar essa história dizendo que é sempre melhor prevenir do que remediar. Escuto histórias assustadoras o tempo todo, mas nunca pensei que estaria compartilhando a minha. Por motivos de privacidade, vou mudar os nomes da minha história. Me chamo Jéssica e tenho 15 anos. Gosto de pensar que sou uma pessoa bastante cautelosa. Moro na Irlanda, num grande bairro suburbano. Costumo caminhar quase todos os dias. É bom sair de casa de vez em quando, especialmente durante esta pandemia. Tudo começou como um dia típico. Levantei-me por volta das 8 horas. Fui tomar um café. Fiz alguns exercícios antes da escola. Naquela época, uma tempestade de neve estava se aproximando do país. Então estava muito frio lá fora e começava a escurecer por volta das 5 da tarde. Depois de um exaustivo dia de aula, desci para assistir um pouco de televisão na sala. Logo depois, fiquei entediada e decidi fazer uma caminhada. Estava nevando lá fora e parecia um bom momento para caminhar. Quando saí de casa, não levei meu cachorro comigo. Ele pode ser um pouco chato para passear às vezes, e eu só queria curtir um pouco sozinha. Enquanto caminhava por uma longa calçada, eram mais ou menos 4h30 e começava a escurecer. Sou o tipo de pessoa que é muito perceptiva e também um pouco paranoica. Acho que ser um pouco paranoica às vezes pode te salvar em certas situações. Olhei para cima e vi um homem passando por mim. Já tinha visto esse homem pela minha vila antes e ele sempre me deixou desconfortável. Sempre que passava por ele, ele me olhava fixamente com um sorriso perturbador no rosto. Não quero ser muito crítica, mas acho que ele pode ter algum problema. Então, quando ele passou por mim, mantive minha cabeça baixa para evitar contato visual. Mas podia ver pelo canto do olho que ele estava me olhando. Continuei andando, mas de repente senti uma urgência de olhar para trás. Quando o fiz, vi que ele estava apenas me olhando, o que me deixou extremamente desconfortável. Para descrever esse homem, ele tinha cerca de 1,80 m de altura, parecia estar na casa dos 40 anos, seu cabelo estava preso num coque bem apertado e ele sempre parecia estar usando as mesmas roupas. Jeans e uma camisa xadrez com sapatos sujos. Meu coração começou a bater rápido, então virei de volta e continuei andando. Nos próximos 10 minutos, pude sentir que ele estava me observando, o que significava que ele provavelmente estava me seguindo também. Virei-me novamente para confirmar meus piores medos. Lá estava ele, ainda me encarando como uma espécie de estátua assustadora de loja de Halloween. Fizemos contato visual por cerca de 5 segundos antes de sentir meu instinto de lutar ou fugir se manifestar. Minha mente tentava descobrir o que fazer. Ele estava a apenas alguns metros atrás de mim e se aproximando. Cheguei a uma encruzilhada e esperei pelo sinal para atravessar a rua. Não havia muitos postes de luz nesta rua, o que me deixou ainda mais desconfortável. Enquanto esperava, ouvi o homem se aproximando. Esperava que ele simplesmente passasse por mim,
mas não foi o caso. Oi, ele disse. Virei-me para encará-lo e apenas lhe dei um sorriso constrangido sem dizer uma palavra. Ao atravessar a rua, ele se manteve perto atrás de mim. Oi, oi, ele disse novamente. Ofereci uma resposta rápida. Ah, oi. Falei com uma voz firme, sem parecer muito ansiosa para conversar com ele. Continuei meu caminho, mas ele me seguiu e continuou a conversa. Estou tentando me livrar de uns telefones em minha casa. Estou tentando vendê-los. Você estaria interessado em comprar um? Assim que ele disse isso, soube que estava em perigo. Esse homem não ia me deixar em paz, e sabia que ele estava mentindo. Posso ser jovem, mas não sou tão ingênua. Então apenas disse, ah, não, obrigada, tenha um bom dia. E continuei andando. Ele continuou seguindo de perto. Naquele momento, comecei a pensar em como era azarada por meu telefone estar quebrado, e por isso não poderia contatar ninguém para pedir ajuda. Então, comecei a entrar em pânico internamente. Virei uma esquina e notei que não havia pessoas ou carros. Foi então que decidi correr. Não olhei para trás, apenas contei na minha cabeça, 3, 2, 1, corra! Logo percebi que tinha tomado a decisão correta quando ouvi o barulho de passos pesados atrás de mim. Sei que não deveria, mas olhei para trás uma última vez enquanto corria. A iluminação não era das melhores, mas pude ver claramente que ele estava segurando uma grande faca de cozinha em uma mão. Fiquei tão assustada que meu coração quase saiu do peito. Senti náuseas, mas tinha que pensar rápido. O homem estava ganhando terreno. Estávamos correndo pela minha vila nesse ponto e eu pude ver alguns transeuntes ao longe. Foi então que o impensável aconteceu. Senti um objeto frio atingir minhas costas. Após alguns passos, pude sentir meu sangue escorrendo pela minha espinha. Isso não é uma metáfora. Esse lunático tinha me esfaqueado. Cambaleei um pouco, mas continuei correndo, mesmo estando gravemente ferida e sangrando. Felizmente para mim, havia uma pequena estação de polícia do outro lado da rua do meu bairro. Sabendo que essa era uma situação de vida ou morte, corri em direção ao posto policial. Assim que cheguei à entrada, olhei para trás e vi o homem correndo na direção oposta. Corri para dentro, completamente histérica. 2 policiais vieram imediatamente em meu socorro. Um deles chamou uma ambulância, enquanto o outro aplicava pressão em minha ferida. Contei freneticamente a eles sobre o homem e tentei explicar o que aconteceu. A ambulância chegou e me levou ao hospital. Estava em choque e completamente sobrecarregada pela situação. Nada disso parecia real. Felizmente, o ferimento não era tão profundo, e desde então me recuperei completamente. Dei uma descrição detalhada do homem e mencionei que o tinha visto antes. Ele deve ter fugido para bem longe, pois pelo que sei, nunca o capturaram. Essa foi a última vez que fiz uma caminhada sozinha. Tenho 21 anos. Isso me aconteceu logo depois que completei 18 anos e terminei o ensino médio. Minha família se mudou para uma nova casa no Texas. Minha mãe dizia que era para começarmos do zero, mas eu sabia a verdade. Ela estava envergonhada por todos os problemas que minha irmã Jocelyn tinha causado em nossa cidade natal. Poucas semanas depois de nos instalarmos na nova casa, Jocelyn desapareceu. Minha mãe recebeu uma ligação do oficial de condicional da minha irmã. Aparentemente, eles a encontraram em Atlanta. Resumindo, Jocelyn não estava feliz com a mudança, então fugiu para a casa de um amigo. Infelizmente, eu não pude voltar para a Geórgia com minha mãe e tive que ficar no Texas. Na manhã seguinte à partida da minha mãe, fui correr pelo bairro novo para me familiarizar. Foi quando parei para recuperar o fôlego e trocar as playlists no meu celular e senti um arrepio na espinha. Era aquela sensação inconfundível de estar sendo observado. Olhei em volta, mas não vi nada fora do comum. No entanto, sabia que alguém me observava de algum lugar por perto. Decidi encurtar a caminhada. Assim que cheguei em casa, travei as portas e corri para o chuveiro. Enquanto me lavava, ouvi um baque vindo do andar de baixo.
Desliguei o chuveiro imediatamente e ouvi outro baque. Rapidamente, vesti minhas roupas e desci para verificar, mas não havia nada. As portas da frente e da varanda estavam trancadas, deixando-me confuso. Tentando manter a calma, finalmente respirei aliviado quando minha mãe ligou para saber como eu estava. Não queria que ela se preocupasse, pois já estava estressada o suficiente com a situação da minha irmã. Então, disse que estava bem e que ia pedir comida e relaxar pelo resto do dia. Mais tarde, por volta das 10 horas da noite, terminei de jantar enquanto assistia a Como Defender um Assassino na Netflix e acabei adormecendo no sofá. Acordei de repente algumas horas depois, por volta da 1 da manhã, e a sala estava gelada. O termostato marcava 5 graus Celsius. Foi então que aquele sentimento terrível voltou. Me senti como um veado na mira de um predador. Algo estava muito errado. Foi quando percebi que meu celular havia sumido. Depois de procurar brevemente pelo sofá e não encontrar, irritado, decidi usar um site chamado TextNow no meu laptop. É um serviço online gratuito e às vezes uso para rastrear meu celular perdido. Tremendo, digitei meu número. Quase imediatamente o toque parou abruptamente e ouvi uma respiração pesada do outro lado. Mal tive tempo de responder quando ouvi uma batida no vidro da porta da varanda. Peguei um poste de cama desmontado do armário antes de verificar. Quando olhei pela porta, meu coração parou. Segurando meu celular estava uma figura escura com uma máscara de bode. Antes que pudesse perceber mais detalhes, o homem mascarado abriu a porta da varanda deslizante. À velocidade da luz, saí pela porta da frente e corri para a casa da vizinha do outro lado da rua. Lá, bati na porta até que uma senhora mais velha me atendeu. Ela imediatamente chamou a polícia após eu explicar tudo. Os policiais chegaram 10 minutos depois e, após uma busca minuciosa na minha casa, não encontraram vestígios do intruso. Depois dessa experiência, não havia como eu ficar sozinho naquela casa. Então pedi aos oficiais se podia acompanhá-los até a delegacia, o que eles permitiram. Enquanto estava na delegacia, um dos oficiais me informou que haviam localizado meu celular do lado de fora da casa. No entanto, como não havia impressões digitais nele e eu não conseguia dar uma descrição detalhada do agressor, chegamos a um beco sem saída. Houve uma última surpresa desagradável quando desbloqueei meu celular para ligar para a minha mãe. Ao ver o que estava na minha galeria de fotos, meu sangue gelou. O policial percebeu meu desconforto e perguntou o que havia de errado. Entreguei-lhe o celular. Havia cerca de 15 vídeos meus dormindo no sofá, cada um com quase 3 minutos de duração. O homem mascarado que vi tinha estado dentro da minha casa, me observando enquanto eu dormia. Senti-me tão violado que fiquei enojado e liguei para minha mãe contando tudo. Horas depois, ela e minha irmã vieram direto do aeroporto me buscar. Não ficamos muito mais tempo naquela casa depois disso. Por muito tempo, não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse acordado com aquele homem sobre mim. Talvez eu não estivesse aqui para contar esta história. Demorou, mas finalmente aceitei o que aconteceu. No entanto, estaria mentindo se dissesse que essa experiência não me assombra até hoje. Meu nome é Jackson Cabalheiro. Tenho 15 anos e sou um estudante do 2º ano do ensino médio, morando atualmente no Texas. Um pouco de contexto. Vivo em uma casa com minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo e meu mini pastor australiano. Meu bairro é um lugar seguro, o que torna os eventos dessa história ainda mais perturbadores. Eu era o único acordado em casa naquele momento. Era uma segunda-feira pela manhã. E eu tinha começado minha rotina matinal usual, de preparar o café da manhã e assistir a vídeos no YouTube. Quando me sentei, percebi que havia deixado meus fones de ouvido no andar de cima e teria que subir para pegá-los. Por algum motivo, sempre tive esse medo irracional do 2º andar da minha casa. Não sei explicar o motivo, mas é algo que sinto. Então,
Estava um pouco receoso de subir para pegar meus fones de ouvido. Conforme subia para o segundo andar, ouvi um barulho vindo das escadas. Parei e escutei. Quando não ouvi mais nada, pensei comigo mesmo: isso é ridículo, não tem nada lá em cima. Então continuei subindo, peguei meus fones de ouvido em uma mesa, mas quando me virei, percebi pelo canto do olho a porta do banheiro se movendo. Era como se alguém estivesse me observando e rapidamente tentasse se esconder atrás da porta. Congelei no meio do passo e virei em direção à porta. Todas as luzes ainda estavam apagadas e eu não queria alertar quem quer que estivesse no banheiro. Conforme meus olhos se ajustavam à escuridão, vi um estranho me observando pela fresta da porta. Quase entrei em pânico e corri escada abaixo o mais rápido possível, ligando imediatamente para a polícia. A operadora pediu para eu permanecer na linha caso algo acontecesse. Então, ouvi um barulho forte vindo de fora, o que me fez olhar pela janela. Quem quer que estivesse na casa tinha pulado de uma janela do segundo andar e agora mancava em direção ao portão. O sujeito não foi muito longe. 2 carros de polícia entraram na garagem e interceptaram o homem. Toda a confusão acordou minha família e eu tive que explicar para eles e para os policiais o que havia acontecido. O intruso foi preso e acabou recebendo uma sentença de 15 anos de prisão por invasão de domicílio. Prefiro manter minha identidade em segredo, pelos motivos que ficarão evidentes. Isso aconteceu há cerca de 5 anos, quando eu tinha 16. Não vou florear. Naquela época, eu era um verdadeiro problema. Eu e meus amigos éramos um bando de idiotas que roubavam, vendiam drogas e curtiam como se não houvesse amanhã. O local onde aprontávamos ficará no anonimato, mas posso dizer que era no Canadá. Um dia, fui até a casa de um cara, digamos, um conhecido de um amigo. Ele queria comprar uns eletrônicos que eu tinha adquirido recentemente. Vamos chamar esse cara de Mike. Mike era um cara branco, gordo, na casa dos 30 e tantos, com tatuagens nos 2 braços e os dizeres "se dane" nos dedos. Eu sabia quem era Mike por sua reputação. Ele vivia entrando e saindo da prisão por diversos motivos, a maioria relacionada a drogas e agressões. Você deve estar se perguntando por que diabos eu me misturava com alguém tão perigoso. A resposta é o que você esperaria. Eu era apenas um moleque burro e inconsequente. Entrei na casa dele com um amigo, pois precisava de ajuda para carregar as coisas e mostrar que tudo funcionava direito. Mike perguntou o quanto eu queria. Não me lembro exatamente do valor, mas ele claramente não gostou do que ouviu. Não vou pagar isso, moleque. 400 é o máximo que vou dar. Discutimos um pouco até meu amigo intervir. Ô gordo, para de enrolação e nos paga, ou então se manda. Mike então puxou um revólver cromado de dentro do sofá e apontou para nós. Engatilhou a arma e gritou: então caiam fora da minha casa, seus pirralhas. Saímos e levamos a mercadoria conosco. Dirigimos embora, rindo de toda a situação, mas por dentro eu estava apavorado por ter tido uma arma apontada para mim. Depois de escondermos a mercadoria, fui para casa. Mais tarde, fui a uma festa com minha namorada e passamos algum tempo bebendo e fumando até que ela quis que eu a levasse para casa. Estávamos bastante bêbados quando começamos a caminhar até lá. Tivemos que parar para ela tirar os sapatos. Foi quando ouvi, vindo de trás, um surpresa, seguido de um estampido. Agarrei minha namorada e nos abaixamos atrás de um carro enquanto mais tiros soavam. Foi então que percebi que minha namorada havia sido baleada no peito. Ela ainda estava viva, mas entrando em choque. Coloquei minha mão sobre o ferimento e continuei dizendo que tudo ficaria bem. O atirador contornou o carro e foi quando vi que era Mike. Havia um segundo atirador com ele, portando uma espingarda cerrada e com uma bandana cobrindo o rosto. Mike arrancou minha namorada de mim e apontou a arma para meu rosto. Eu implorei e pedi por ela. Mike, cara, ela não tem nada a ver com isso. Deixa ela ir. Que pena, moleque. Ela é bonita.
Ele mirou a arma na cabeça dela e a raiva tomou conta de mim. Avancei nele gritando que iria matá-lo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, fui atingido na parte de trás da cabeça pelo homem com a espingarda. Mike então apontou a arma para mim e disse: "Agora é a sua vez." Por sorte, alguns dos meus amigos apareceram do nada e começaram a atirar neles. Fiquei no chão e, quando os tiros cessaram, eles tinham ido embora. As próximas horas foram um borrão. Lembro vagamente de falar com a polícia e de alguém contar à família da minha namorada o que aconteceu. Só consigo imaginar o quão devastador foi para eles. Eventualmente, fui liberado e assim que cheguei em casa, mergulhei numa garrafa de uísque até apagar. Alguns dias depois, a polícia prendeu Mike e seu comparsa. Depois de tudo isso, comecei a reavaliar minha vida. Sou uma pessoa muito diferente hoje, e ainda bem, pois a maioria das pessoas que eu conhecia naquela época ou estão mortas ou na prisão. Cresci em uma pequena cidade de Ohio, a uns 50 quilômetros de Pittsburgh, na Pensilvânia. A minha cidade natal era conhecida por ter sido a capital da cerâmica dos Estados Unidos. Infelizmente, com o passar do tempo, os dias de glória da cidade ficaram para trás. Eu tinha por volta de 16 anos na época e estudava na escola local. Paralelamente, uma escola de artes performáticas tinha sido inaugurada nas proximidades, e eu frequentava algumas aulas de fim de semana, fazendo amizade com alguns dos alunos da escola de arte. Em outubro, um grupo de nós decidiu se reunir. Éramos em 5 ao todo. A maioria dos alunos que frequentava essa escola morava a pelo menos meia hora de distância. Então coube a mim encontrar algo que pudéssemos fazer, já que eu era o mais familiarizado com a área. Há um parque estadual em Ohio, na minha cidade, perto das bordas. Esse parque tem muitas histórias famosas ao seu redor, desde a morte de uma mulher que foi abandonada no altar, até o assassinato de Pretty Boy Floyd, um gangster americano e assaltante de bancos. Mas é mais notoriamente conhecido pelo Trinco de Gretchen, um sistema de eclusas construído por volta de 1836. O sistema de eclusas recebeu o nome do homem que o construiu, que perdeu sua filha devido a uma doença no mar. Disse que sua filha foi enterrada na eclusa por muitos anos, embora seu corpo tenha sido removido. No entanto, muitos dizem que seu espírito ainda perambula pela área, à procura de sua mãe. De qualquer forma, era outubro, e isso parecia o lugar perfeito para ir. O grupo era formado por mim, Amanda, Beth, Sarah e Abby. Estávamos todos no carro novo de Abby, um Dodge Durango. Enchemos o veículo e seguimos para o parque. O cenário do parque fica em uma colina bem grande, encostado em um riacho, razão pela qual a barragem era necessária há mais de 100 anos. Havia uma casa de moinho, trilhas para cavalos, caminhos para caminhadas, áreas de camping e muitas outras características pitorescas. Isso durante o dia. À noite, há uma sensação sombria, quase como se estivéssemos sendo observados. Claro, éramos adolescentes e não estávamos lá tanto pela assombração quanto para nos divertirmos um pouco. Felizmente para nós, Amanda trouxe o material bom. Estávamos todos animados para ouvir música, relaxar no escuro e simplesmente nos divertir. Fumamos, fumamos e fumamos, até que a névoa no SUV ficou tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Estávamos ouvindo o último CD do Metro Station, isso por volta de 2010 ou 2011. Os sons da música e da tosse enchiam o veículo, a ponto de Abby abrir a porta para respirar um pouco de ar fresco. Eu estava sentado no meio, entre Amanda e Sarah, o que significava que Beth e Abby, que eram melhores amigas, estavam na frente. Sarah não era muito de fumar e começou a ficar paranoica, o que era compreensível considerando que estava completamente escuro lá fora e havia pouca ou nenhuma luz vindo do único poste de luz solitário, localizado no meio do estacionamento, a uns 100 metros de onde estávamos.
Sara mencionou que ouvia folhas sendo esmagadas lá fora. Nós a tranquilizamos, dizendo que era tudo imaginação dela. Depois de uns 15 minutos de Sara quase tendo um ataque de pânico, ela tentou se acalmar. Concordamos em desligar a música e ouvir o que Sara tinha a dizer. Estávamos lá, sentados em silêncio, exceto pelo ocasional acender de um isqueiro. O que ouvimos a seguir nos fez ficar todos atentos. Podíamos ouvir folhas quebrando. Havia um barulho de algo se mexendo, mas parecia estar a uma boa distância. Eu disse a Sara para não se preocupar e que provavelmente era apenas algum animal. Após cerca de 5 minutos de silêncio, comecei a contar a velha história sobre a jovem garota que pereceu no mar. As garotas me fizeram parar porque estavam ficando um pouco assustadas demais. Abby disse que estava com muito medo de sair do parque dirigindo e que precisava encontrar um lugar feliz para poder começar a navegar pelas estradas escuras de volta à estrada principal. Eu estava prestes a levantar e sair para acender um cigarro quando Sara se levantou e colocou a mão na minha perna. Seus olhos estavam do tamanho de moedas de 50 centavos. Ela se inclinou e sussurrou para mim que ouviu algo bem do lado de fora. Eu ri baixinho e disse a ela que realmente não havia nada com o que se preocupar. O que aconteceu a seguir, eu vou lembrar para sempre. Abby tentou dar partida no carro, mas sem resposta. O motor não dava sinal, o que deixou Abby apavorada, considerando que era um carro novinho. Sara começou a entrar em pânico, certificando-se de que sua porta estava trancada. Abby tentou dar a partida novamente. Nada, apenas o som da ignição falhando. Na terceira tentativa, o SUV pegou e você podia ouvir o motor ecoando pelas colinas ao redor. Abby ligou os faróis e os gritos aterrorizantes que se seguiram nunca vou esquecer. Todas as 4 garotas, incluindo eu, gritamos no topo dos nossos pulmões. Ficamos chocados com o que se apresentava diante de nós, cercando o veículo inteiro. Homens e mulheres, todos vestidos de preto e com máscaras de esqui, seguravam gatos e guaxinins mortos pelos rabos. Os animais estavam abertos ao meio. Abby engatou a marcha ré sem saber como agir. Assim que o carro começou a recuar, os homens e mulheres ao redor começaram a gritar, berrar e bater no carro, esmurrando as janelas e chutando os pneus, como se estivéssemos no meio de um tumulto. O barulho cessou de repente e tudo ficou em silêncio novamente, mas eles ainda estavam lá, podíamos vê-los. Abby saiu lentamente da vaga de estacionamento. Alguns dos homens e mulheres tiraram suas máscaras pretas, revelando sorrisos de escárnio. Todos pareciam estar sinistramente felizes. Abby pisou fundo, manobrando pelas estradas sinuosas que saíam do parque. Quando finalmente estávamos quase fora, paramos num sinal de parada e todos saímos de nossos estados de choque induzidos pelo medo, começando a conversar sobre o que acabáramos de testemunhar. De repente, 2 pés bateram com força no capô do SUV, provocando um pânico absoluto. Abby acelerou, fazendo com que o homem no capô batesse contra o para-brisa, estilhaçando-o completamente. Ele então rolou para fora momentos depois, enquanto nós acelerávamos para longe, a uma velocidade que parecia a luz. Saímos do vale onde o parque está localizado, entramos em um bairro residencial de alto padrão e eu imediatamente saí do SUV e acendi um cigarro para acalmar meus nervos. Compartilhamos nossos pensamentos sobre o ocorrido. Eu estava sem palavras e me sentindo horrível por tê-los levado até lá. Depois que me deixaram em casa, nunca mais falei com Abby ou com as outras garotas. Acho que elas ficaram com um tipo de PTSD por causa daquela noite. Sei que Abby contou ao pai que havia atingido um veado naquela noite, numa tentativa de explicar o amassado no capô e o para-brisa estilhaçado. Não acredito que chegaremos ao fundo do que aconteceu, mas pesquisas posteriores mostraram que havia muita atividade de cultos na área naquela época. O que vivenciamos lá acabou sendo muito mais assustador do que a história de fantasma que eu tinha planejado contar naquela noite.